No dia 12 de outubro é comemorado o Dia do Engenheiro Agrônomo. E o Portal AgroLink recebe agora o engenheiro agrônomo Dirceu Gassen, que vai nos falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou engenheiro agrônomo, eu nasci em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, filho de pequenos produtores. Naturalmente, era um ambiente de inovação, a época da Operação Tatu, que era aquela grande revolução de usar o calcário, corrigir o solo e duplicar a produção no mínimo. A época que foi lançada a soja e na propriedade do meu pai havia uma área de experimentos de onde surgiu e foi selecionado a cultivar Santa Rosa. Essa é a minha origem. Depois eu fiz agronomia por convicção, já pelo ambiente que eu trabalhava, junto com meu pai, com inúmeros agrônomos que desenvolviam pesquisa, da Secretaria da Agricultura, do Instituto de Soja, da antiga Ascar, hoje Emater. Fiz agronomia por paixão e aí eu tive a participação de um professor que foi realmente muito importante na minha vida profissional, professor Augusto Paiva Neto, que me convidou para ser monitor de entomologia, e aí eu acabei me envolvendo com o processo de preparar conteúdo para ensinar, para compartilhar. E a partir disso foi a evolução da minha vida. Mais tarde eu fiz mestrado, aí eu tive um outro professor, orientador, que foi extremamente importante, especialmente no rigor da revisão bibliográfica, na importância de anotar, de quantificar, de tirar conclusões com base em números. Foi o professor Hélio Corseil, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na agronomia em Porto Alegre. Foi realmente uma coisa muito importante. Trabalhei na IPAGRE, em Santa Catarina, nos anos 78, 79, 80, aquele período da introdução da maçã, daquela base muito forte da pesquisa estadual, liderada por Santa Catarina. De lá passei para a Embrapa Trigo como pesquisador, trabalhei 20 anos na parte de manejo de praga, de proteção de plantas, plantio direto, desde o início como monitor de entomologia e também junto com o professor Erivelto Roman, no início do plantio direto, na agronomia, nos agricultores líderes, né? Então essa foi a minha evolução. Nos últimos anos eu trabalhei como transferência de tecnologia. Basicamente, contribuir com o agricultor a partir do conhecimento gerado pela ciência. Eu aprendi inúmeras coisas, muito importantes. Com a certeza, a rentabilidade da lavoura é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. Não é produto, não é máquina nova, não é semente, não é troca de cultivar. É o conhecimento aplicado de forma racional. É a soma dos processos. Ajudar a planta a produzir mais. E, sobretudo, conhecer pessoas. Cada agricultor tem seu jeito. Cada lavoura tem a sua fertilidade, tem suas características especiais. Nos últimos 8, 10 anos, a evolução da mídia, da informação, da disponibilidade de informação, realmente que é algo extraordinário. Portanto, hoje, o jovem engenheiro agrônomo, além de ter o hábito de medir, quantificar, perguntar, entender, ele tem à disposição uma quantidade extraordinária de informação. É necessário fazer parte de redes de informação, troca de informação, conhecimento aplicado por hectare. Agricultura e agronomia é uma função nobre, é uma profissão extraordinária. É a produção de alimentos, alimentos de qualidade com a preservação e conservação de recursos humanos, água, as cadeias tróficas de animais, de vegetais, as cadeias e os ciclos do carbono, do nitrogênio e de água, são ciclos gasosos que necessitam continuamente serem ciclados. Então, uma função realmente extraordinária e nobre, será cada vez mais importante. Produção de alimentos, alimentos com qualidade e em quantidade para nutrir a população humana. Dirceu, falando sobre a transição do passado para o futuro, nós notamos que hoje em dia tem muitas diferenças das demandas do passado. Como que tu considera e vê esse momento atual da profissão de agronomia? Se nós pegarmos alguns grãos, por exemplo, a soja, nos últimos 20 anos, a produção por hectare cresceu 67%. A produção de milho cresceu 160%, a produção de arroz 165% por hectare.
Então, vamos dizer assim, uma evolução realmente fantástica. Nós estamos produzindo 50%, 60% mais de soja, mais do que o dobro de milho e arroz por hectare, também de trigo. Então, as demandas que nós tínhamos no passado, principalmente na década de 70 e 80, eram demandas estruturadas e organizadas pelo Estado. Produzíamos trigo para nutrir o brasileiro, para vender ao sistema, modelo chamado CETRIM, financiado pelo Banco do Brasil. Então, era uma estrutura bem organizada, patrocinada pelo Estado. O valor bruto da produção, o custo de produção já definido antes da semeadura, seguro patrocinado pelo Estado. Nos anos 90, a agricultura mudou todo. A eficiência, a rentabilidade era dependente da qualidade de gestão do agricultor. E os aumentos de produção eram muito significativos. No passado, nós tínhamos um plantio convencional, que era uma cultura europeia de arar o solo, gradear o solo, queimar a palha. Mudamos para o plantio direto. Mérito dos agricultores inovadores, que tiveram a coragem de mudar para reduzir a erosão, para produzir mais, preservar fertilizantes, aumentar a atividade biológica. Então, uma revolução realmente extraordinária. Em 1992, nós tínhamos no Brasil em torno de 4% de plantio direto. Em 2002, 10 anos depois, passamos a 80% de plantio direto. Isso é uma mudança realmente extraordinária em termos de práticas de conservação de solo, redução de erosão, de aumento da atividade biológica, uma mudança realmente muito importante. Nos últimos 5 anos, as cultivares de soja todas mudaram. Não temos mais nenhuma cultivar de soja plantada hoje, que era plantada há 8 anos atrás, 5 anos atrás. Então, mudou tudo. As cultivares de milho, os híbridos de milho também mudaram. Então, uma evolução realmente muito importante de mudança no modelo de conduzir uma lavoura e de produção. As mudanças dos últimos 20 anos realmente são extraordinárias, né? Nós temos aí uma situação do plantio convencional. Aração, gradagem, chovia e tinha que se preparar tudo de novo, se perdia uma quantidade extraordinária de terra. Os dados mostram que nós perdíamos mais de 20 toneladas de solo fértil por hectare todo ano, para uma soma de produção de soja e trigo que chegava às 2 toneladas. Portanto, a produção de 1 tonelada de grão significava, na média, a perda de 10 toneladas de terra. Realmente era insustentável. A evolução dos agricultores, que perceberam essa necessidade de conservar o solo, levou ao desenvolvimento do plantio direto. Hoje, o Brasil, a Argentina, a América do Sul lideram o plantio direto no mundo de uma forma muito significativa e diferente dos Estados Unidos, que faz o plantio direto de soja e um plantio convencional de milho. Nós temos um plantio direto estruturado e permanente, com uma mudança fantástica em termos de redução de erosão de solo, que chega a 95%, com mais de 60% na redução de consumo de combustível, com aumentos significativos de produção. Por exemplo, a soja, em 20 anos, aumentou 60%, o milho e o arroz, 150%. Então, essas mudanças realmente de evolução de agricultura foram muito significativas. E aí nós temos uma situação também de produção de grãos. Por exemplo, as cultivares de soja. Dos últimos 5 anos, não plantamos mais nenhuma cultivar que se plantava no passado. São todos materiais novos, genética nova, mais produtiva, com um manejo diferente. O milho, da mesma forma, e o arroz evoluindo para a mesma condição de produzir mais, com a mudança de cultivares, de híbridos, mas principalmente mudança de gestão da planta, de gestão do solo, de gestão de pessoas e gestão da contabilidade. A agricultura, no passado, tinha uma definição muito clara. Meu filho, se você não estudar, você vai ficar na lavoura. Hoje é bem definido. Meu filho, se você quiser ficar na lavoura, vai estudar. E isso está acontecendo na multiplicação de escolas de agronomia. Lembro que, em meados da década de 2000, entre 2002 e 2005, nós tivemos faculdades de agronomia formando 5 estudantes, 10 estudantes, seguidos em vários anos. E a preocupação era o que está acontecendo com a agronomia. Hoje, neste mesmo ambiente, nós temos salas cheias, 2 turmas, e em várias
escolas de agronomia numa proximidade regional, né, que multiplica essa capacidade de ter novos engenheiros agrônomos. Naturalmente, existe uma necessidade de melhorar a qualidade de formação. Por outro lado, esse jovem que está fazendo agronomia é um estudante que está se formando para voltar e trabalhar no campo, e não para ser empregado. Então, o Brasil hoje lidera o plantio direto, uma agricultura com um manejo sustentável para o ser humano, preservando os recursos naturais ou mantendo os recursos naturais produtivos para entregar a nossos filhos, né? Nós temos também um diferencial extraordinário que é o jovem agricultor se formando para continuar na agricultura. Diferente dos Estados Unidos, que tem uma idade média de agricultor com 64 anos, com uma grande dificuldade de fazer a sucessão familiar, os jovens não permanecem na agricultura. Da mesma forma, a Europa tem uma grande dificuldade de motivar o jovem a continuar no agro, a Austrália assim também, Nova Zelândia. Então, o Brasil tem realmente uma capacidade de produzir alimentos de forma diferenciada, um manejo sustentável de recursos naturais, de recursos humanos, alimentos de qualidade. E sim, como engenheiro agrônomo, um orgulho muito grande de produzir alimentos que todos necessitamos todos os dias, não só para o Brasil. Nós produzimos, e podemos dizer, o hemisfério sul, que tem 9% da população mundial, produz alimentos para o hemisfério norte, com 91% da população mundial. Sim, nós temos uma missão nobre de produzir alimentos em quantidade com qualidade. E falando em jovens, todos os anos tem uma grande leva de estudantes se formando e entrando nas universidades. O que o mercado de trabalho busca? Qual o perfil que o jovem que está se formando tem que atuar? Com muita clareza, eu necessito de um engenheiro agrônomo que tem o hábito e a capacidade de medir, de quantificar, de definir mudanças com base em números, que faça parte de redes de informação, de troca de informação, que busque informação com cientistas, com outros grupos que dão assistência técnica, que tenha a capacidade de usar os recursos disponíveis hoje via internet, via virtual, de troca de informação regional e a nível mundial. Eu preciso de um jovem motivado, um jovem que tenha paixão pelo agro, pela produção de alimentos e que goste de administrar recursos naturais. Produzir alimentos, produzir carnes, produzir vegetais, produzir grãos. Realmente é necessário ter informação. A rentabilidade é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. As mudanças se fazem com base em números, com medições quantificadas, comparáveis, e aí o processo de evolução e mudança. A gestão da propriedade, a gestão do negócio, a gestão dos recursos naturais, a gestão da planta ou dos animais para gerar renda e alimentar o ser humano. Até porque a profissão abre um grande leque de possibilidades no trabalho. A agronomia, ela é uma profissão com uma amplitude muito grande de áreas de trabalho. Se nós pensarmos, por exemplo, engenharia agronômica, construções rurais, máquinas agrícolas, silos, armazéns, rodovias, barragens, né? Se pensarmos em solos, nós temos um universo extraordinário do ponto de vista de manejo, da fertilidade do solo, que tem uma base em processos químicos, físicos e biológicos. Basicamente, nós trabalhamos com os processos químicos. Os físicos e os biológicos são os processos que mais limitam a produção. Nós temos atividades, por exemplo, na produção de suínos, aves, bovinos, então, criação de animais. Temos atividades relacionadas com a produção de biomassa florestal, fruteiras. Nós temos uma quantidade fantástica de oportunidades na produção de frutas, de hortaliças, na produção de grãos, na armazenagem, no processamento, na transformação. Sim, a agronomia é um universo extraordinário de atividades que ocupam a função primária, mais importante, que é alimentar o ser humano, além dos aspectos que dão a base para essa produção de alimentos. Eu, naturalmente, não necessito de um agrônomo que tenha conhecimento em todas essas áreas.
Eu necessito de um agrônomo que conheça com mais profundidade aquela área que ele tenha a responsabilidade ou assume o compromisso de realmente desempenhar. Então, a rede e a troca de informações na agronomia é fundamental para estruturar uma base de conhecimento para gerar renda e dar estabilidade à economia e também à qualidade na produção de alimentos. Dirceu, para concluir, a data que marca o Dia do Engenheiro Agrônomo é próxima ao final do ano. Como a gente pode avaliar o ano de 2014 para as culturas? Todo ano é diferente, mas nós temos uma coisa que é fundamental. A história, o passado. O que acontecerá no futuro terá uma base de anotações, de informação do que ocorreu no passado. O que podemos prever para um futuro próximo? A dúvida que se tem sobre as grandes disputas mundiais, as ameaças de guerra, essa situação que está ocorrendo hoje na Ucrânia, com a Rússia, que tem uma base muito antiga, que vem das guerras da China com os mongóis, com os russos, uma disputa de energia e florestas que existe lá no Oriente entre China e Rússia, e um contrato que a China fez com a Ucrânia em 24 de setembro de 2013, arrendando 3 milhões de hectares de terra dentro da Ucrânia, no solo mais rico do mundo. Bom, é natural que o sistema russo não permitiria que os chineses, nesse momento, entrassem no coração da produção de alimentos da ex-União Soviética. A gente está colocando esse aspecto para posicionar o futuro. Existem disputas mundiais, existe um mercado que se movimenta, mas existe algo que é função nossa, individual, de engenheiro agrônomo, de agricultor, ou de grupo ou de região sul do Brasil, ou Brasil como um todo, que é a produção de alimentos na propriedade. E aí nós temos 3 variáveis. Nós temos a condição de clima, que ela é variável, é instável, mas é previsível com base no que aconteceu no passado. Vamos ter secas, vamos ter excesso de chuvas, vamos ter essas instabilidades, mas deveremos, com base no que aconteceu no passado, adotar práticas para dar estabilidade na produção no futuro. A outra variável é preço, que também não temos o controle. Clima e preço são 2 variáveis que não temos controle. Mas temos um histórico do passado sobre o qual podemos aprender e tomar decisões para o futuro. Portanto, diversificar, fazer uma rotação de cultivos, manter como base de prática agrícola, de rotação para garantir o aumento de produção na cultura principal. Temos o terceiro ponto do tripé, que é a lavoura, a produção, e essa depende de nós. Depende de nós adotar boas práticas, depende da soma dos processos, ou qualidade nos processos de escolha de semente, de tratamento de semente, qualidade de semeadura, de controle de plantas daninhas, de fertilidade do solo, de estrutura física do solo que se planeja com uma adubação verde no sistema, de rotação de culturas, assim por diante. Então nós temos a soma daquilo que nós poderíamos dizer práticas agronômicas, função do engenheiro agrônomo e do agricultor. Produzir mais com sustentabilidade, investir naquilo que efetivamente dá retorno, ou é desejável do ponto de vista de boas práticas agrícolas. Sim, o futuro nos mostra uma tendência de valor cada vez maior da produção de alimento, do valor do agricultor, produtor de alimentos, dos profissionais envolvidos na cadeia de produção, e principalmente do conhecimento aplicado por hectare, que gera mudança em termos de qualidade e quantidade de produção de alimentos. Dirceu, em nome do Portal AgroLink, eu gostaria de te agradecer e parabenizar pelo teu dia. Muito obrigado, é um orgulho para mim, em nome dos engenheiros agrônomos, ter a oportunidade de falar sobre o assunto. Uma estrutura tipo AgroLink tem hoje uma função muito importante: disponibilizar informações, propiciar a crítica, expor demandas e realidades e, principalmente, uma base de dados que nos ajuda a tomar decisões. Às vezes, na emergência, não temos quem consultar, nós temos informações geradas e disponíveis. O conhecimento disponível é fundamental para a adoção de boas práticas agrícolas nas lavouras. Aline Merladete, para o Portal AgroLink.